Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 10ª aula da playlist Detonando CNU. Nesta aula, eu estarei trabalhando com vocês o seguinte assunto: progressão aritmética, a famosa PA. Tá? Este assunto eu estarei dividindo em 2 aulas. Nessa nossa primeira aula, eu estarei fazendo com vocês um resumo dos tópicos mais importantes da progressão aritmética e resolvendo alguns exercícios. Tudo bem? E na segunda aula sobre esse assunto, eu estarei resolvendo só exercícios. Show, galera? Uma outra coisa fundamental para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, é fundamental que você dê um like aí no nosso vídeo. Beleza, galera? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá. Aula 10, progressão aritmética, conhecida como PA, tá? Então, antes de iniciarmos a resolução do exercício, eu vou fazer aqui um resumo de coisas importantes que nós precisamos saber sobre essa sequência numérica chamada PA, tá? Então, se eu tenho uma sequência de números aqui, né, indicados por A1, que seria o primeiro termo, A2 o segundo, A3 o terceiro, e assim sucessivamente, até o termo de ordem n, essa sucessão de números, ela será uma progressão aritmética, né? A definição matemática, quando satisfazer a seguinte propriedade: a diferença a partir do segundo termo e o antecessor se mantém constante. Ou seja, se eu subtrair o segundo termo do primeiro, o terceiro do segundo, o quarto do terceiro, o quinto do quarto e assim sucessivamente, se todas essas diferenças derem o mesmo resultado, tá? Essa sequência de números será chamada progressão aritmética, tá? E essa diferença constante nós vamos indicar por R, que é a chamada razão da PA, tá? A razão dessa progressão aritmética. Observação importante aqui, né? Ela será crescente quando a razão for maior que zero, ela será decrescente quando a razão for um número menor que zero, ou seja, um número negativo, e ela será considerada uma PA constante quando a razão for igual a zero, tá? Vou colocar aqui uma sequência aqui que a gente pode considerar como uma PA, tá? Essa sequência aqui, olha, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Observa nessa sequência de números, a partir do segundo termo aqui, que é o 5, e o antecessor, se eu fizer 5 menos 2, observa que é igual a diferença de 8 menos 5, que é igual a diferença de 11 menos 8. Aí, a diferença a partir do segundo termo e o antecessor. 11 menos 8, que é igual a diferença de 14 menos 11, que é igual à diferença de 17 menos 14. Observe que todas essas diferenças estão dando igual a 3n. Tá? Então, aqui eu tenho uma progressão aritmética, tá? De razão igual a 3. Tem que ser, todas essas diferenças têm que se manter constantes. Se uma delas falhar, já não é mais uma progressão aritmética. Outra coisa importante que nós temos que saber, a fórmula do seu termo geral, que é dada aqui por A1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Então, a fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Esta fórmula é para nós determinarmos qualquer termo da progressão aritmética sem ter o trabalho de desenvolver toda a sequência até chegar
do termo que eu quero determinar. Então, ela tem a chamada fórmula do termo geral. A n, que é o termo de ordem n, será igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão, tá? Então, o AN representa o termo procurado, o A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos, né? E o R é a chamada razão da PA, tá? Então, é essa fórmula que é importante, que é a chamada fórmula do termo geral da PA. Algumas propriedades importantes da PA. Se eu tenho 3 termos em PA, sendo A, B, C, 3 termos consecutivos de uma PA, dizemos que o termo B, que é o termo central, ele é a média aritmética dos outros dois. Por isso que ela é chamada de progressão aritmética. Olha, observa aqui a sequência, né, que eu coloquei como exemplo aqui. Olha, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Aí vamos observar essa nossa sequência. É isso que diz essa propriedade. Sempre que eu pegar um termo do meio, no caso aqui o 5, observa que ele é a média aritmética de 2 mais 8. Olha. 2 mais 8 dá 10, dividido por 2 dá 5. Tá? É isso que está dizendo essa propriedade. Se eu pego o 8 está entre quem? Entre 5 e 11. Se eu somar 5 mais 11, dá 16. Se eu dividir por 2, dá 8. Tá? O 11, que é um termo central. Se eu pego 8 mais 14, dá 22. Se eu dividir por 2, dá 11. É isso que está dizendo essa propriedade. E uma outra propriedade importante, né, que a soma dos termos equidistante dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, o que quer dizer isso? Olha, se eu somar o 2 com 17, dá quanto? 19. Se eu somar o 5 com 14, dá quanto? 19. Se eu somar o 8 com 11, também dá 19. Então, é isso que está dizendo essa segunda propriedade. Uma outra fórmula importante, que nós precisamos saber aí, né? Tá? É a soma dos termos de uma PA finita, tá? Então, se eu quiser somar todos os termos da sucessão aritmética. Então, essa fórmula ela é dada por Sn igual a 1 mais AN. O que seria o AN? Seria o último termo da sequência. Multiplicado por n, o n é o número de termos, dividido por 2, tá? Então, se eu quiser somar todos os termos de uma progressão aritmética, eu não preciso somando eles um a um. Basta somar o primeiro com o último, multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Tudo bem? Então, olha, isso daqui, esse resuminho rápido que eu fiz aqui com vocês, são as coisas mais importantes que nós precisamos saber sobre essa sequência numérica chamada progressão aritmética. Tudo bem? Vamos lá então, galera, para a resolução de alguns exercícios. Bem, aqui no nosso primeiro exercício, então, de 2023, para a modernização dos navios de sua frota, uma empresa realizou nos anos de 2020 a 2022 investimentos anuais, conforme a apresentação no quadro a seguir. Então, 2020 foram 54 milhões, 2021 82, 2022 110 milhões. Considerando-se que o crescimento anual dos investimentos observado nesse período se mantém constante pelos próximos anos, olha lá, então está aumentando constante, tem um aumento constante, não é variável. O valor total previsto para ser investido por essa empresa em bilhões de reais nos anos de 2020 a 2029 é de. Então, olha, eu quero saber o investimento de 2020 até chegar, tá? Incluindo o ano de 2029. Então, seria a soma de todos os investimentos. Ok? Tá? Olha, de 2020 a 2029, observa que aqui está dizendo que vai manter, né, um crescimento constante. Então, vai aumentar sempre
o mesmo valor. É caso de progressão aritmética, ó. Ela começou aqui em 2020 com 54 milhões, 21, 82, 2022, 110, e por aí vai. Gente, observa que está sempre aumentando aí 28 milhões de um ano para o outro, tá? Olha bem, o 2020 vamos considerar como sendo o primeiro termo da nossa progressão. Aqui seria o A1, o A2 seria o segundo termo, o A3 seria aqui o terceiro termo, que seria o ano de 2021, até chegar ao ano de 2029. De 2020 a 2029, vão me dar aqui 10 termos, tá? É só desenvolver aqui que você vai observar. Eu não sei quanto que é aqui em 2029, até 2029. Então, eu vou ter um total aqui, ó, de 10 termos. Ok? Só que eu quero o investimento total desde 2020 a 2029. Então, seria a soma de todos esses termos. O que eu vou observar? Que se eu subtrair o segundo termo do primeiro, observa que é igual à diferença do terceiro para o segundo, tá? 82 menos 54 é igual à diferença de 110 menos 82. Essa diferença está dando 28. Então, eu estou com uma sequência e é uma PA, tá? Então, aqui é uma progressão aritmética. Essa sequência é uma PA, aonde o primeiro termo é igual a 54 e a razão dela é igual a 28. Só que como eu quero calcular todo o valor previsto durante todo o período, eu preciso somar todo o período. Então, eu vou precisar da fórmula da soma dos termos de uma PA, que é dado por Sn igual a 1 mais An vezes N dividido por 2. De 2020 a 2029 são 10 termos. Então, seria o que nós chamamos para N igual a 10, o S10. Então, no lugar do N, eu vou substituir o 10. Seria o A1 mais o A10 vezes 10 dividido por quanto? Dividido por 2. Falta nós determinarmos o 10º termo dessa PA, dessa progressão aritmética. Então, como que eu vou calcular esse 10º termo? Né? Quanto for o faturamento só em 2029? Pela fórmula do termo geral, que é o A1, né? A N é igual a 1, mais N menos 1, multiplicado pela razão. Então, o A10, que seria o 10º termo, seria o A1. No lugar do N eu coloco 10, então 10 menos 1 vai dar 9. Então, o 10º termo seria o A1 mais 9R. E para já sempre estar ganhando, né, tempo numa resolução, se eu quero calcular o 4º termo, vai ser o A1 mais 3 vezes a razão. Se eu quiser o 5º termo, vai ser o A1 mais 4 vezes a razão. Se eu quiser o 100º termo da sequência, será o A1 mais 99 vezes a razão, tá? Então, aqui já dá para calcular o 10º termo. O A10 será o A1, que é 54, mais 9 vezes a razão é 28, tá? Bem, eu vou ter aqui 54 mais 9 vezes 28 vai dar 252. Então, o 10º termo dessa sequência, que seria o faturamento da empresa em 2029, vai dar 306.
Então agora eu venho aqui na fórmula da soma e vamos substituir os valores finalizados. S10 seria igual a 1, que é o 54, mais o A10, que é o 10º, que é 306, multiplicado por 10, tudo isso dividido por 2, tá? Aqui já dá para simplificar o 10 com 2, olha, por ser uma multiplicação. Então eu vou somar aqui, ó, o 54 mais 306 e multiplicar por 5. Vai me dar aqui, ó, 1.800, tentando essa conta, milhões. Só que aqui fala o faturamento da empresa em bilhões de reais. 1.800 milhões, pois, corresponde a 1,8 bilhão. Ok? A 1,8 bilhões. Resposta alternativa B de bom, B de bom. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Era um probleminha que envolvia a soma dos termos de uma PA, né? É uma situação, problema. E preste bem atenção. Sempre vai estar acontecendo, né, exercícios quando envolver PA em cima de situações de problemas. Não vai falar assim para você, calcule a soma dos 10 termos de uma PA. Raramente vai cair isso hoje em dia, tá? Sempre vai estar numa situação de um probleminha aí para vocês. Tudo bem? Vamos lá, questão 2. Bem, a questão 2, 2018. Considere uma progressão aritmética em que A8 é igual a 2 mais A6. Então, o que quer dizer isto, né? Não? A8 igual a 2 mais A6. Que o oitavo termo é igual à soma do segundo mais o sexto. E a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência é 330. Assim, a razão dessa progressão é igual. Então, eu estou com uma PA. Observa que fala em A8, A2, A6 e quer saber a razão. Olha, gente, vamos escrever todos esses termos em função do primeiro termo e da razão, pela fórmula do termo geral. Olha, fórmula do termo geral, vamos lembrar aqui. A n é igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Quando eu quiser saber o segundo termo, eu jogo para n igual a 2 aqui na fórmula. Então, o A2 será o A1, 2 menos 1 multiplicado pela razão. 2 menos 1 dá 1. Aí, ó, observa que o A2 é o A1 mais a razão. Sexto termo, aparece lá. O que seria o sexto termo? A1. No lugar do n eu coloco 6. 6 menos 1 multiplicado pela razão. Então, o sexto termo seria o A1 mais 5R. O oitavo termo, escrevendo em função do primeiro e da razão. Na fórmula do termo geral, no lugar do n eu coloco 8. 8 menos 1 dá 7. Então, A8 seria o A1 mais 7R. Fala a soma dos 10 primeiros termos. Eu vou precisar do A10. O que vai ser o A10? O A10 vai ser o A1. No lugar do n aqui na fórmula do termo geral, eu coloco 10. 10 menos 1 dá 9. 9 vezes a razão. Então, eu estou procurando escrever todos os termos em função do primeiro e da razão. Então, olha, a primeira condição que está dizendo aqui, ó, que se eu pegar o A8, é igual ao A2 mais o A6. Vamos ver o que a gente pode tirar daqui. No lugar do A8, eu vou colocar A1 mais 7R. No lugar do A2, eu vou colocar o A1 mais R. E no lugar do A6, eu vou substituir por A1 mais 5R. Vamos deixar tudo em função de A1 e da razão. Olha, aqui na esquerda da igualdade eu tenho 2 a 1. A1 mais A1, 2 a 1, passo para a esquerda, menos 2 a 1.
com 1 a 1 que eu tinha aqui, ó, vai ficar menos a 1. Menos a 1. Eu tenho aqui mais R à direita, com 5R, dá 6R. Passo para a esquerda, subtraindo 7R. Então, vai ficar menos a 1 mais R igual a 0. Vamos deixar essa nossa primeira equaçãozinha aqui. É o que deu para tirar ali. Deixar ela marcadinha aqui. Vamos marcar com asteriscos. Depois está dizendo que a soma dos 10 primeiros termos é 330. Então, fórmula da soma dos termos de uma PA. Lembrando aqui, Sn é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Como está falando que o S10 é 330, olha bem, eu vou substituir aqui na fórmula da soma, no lugar do N, olha, eu vou colocar 10, tá? Eu vou ter então que o A1 mais o A10 multiplicado por 10, tudo isso dividido por 2, terá que ser igual a quanto? A 330. O A10 eu também vou escrever em função do A1 e da razão, tá? E este 10 eu vou dividir aqui por 2, vai ficar 5. Bem? Então, aqui nós vamos ter A1 no lugar do A10, eu vou pôr A1 mais 9 vezes a razão, 9R, tá? Então, olha, atenção aqui. O 10, eu acabei dividindo aqui por 2, então não vai ficar mais dividido por 2, vezes 5, igual a 330, tá? A1 mais A1 vai dar 2A1, mais 9R. E atenção, gente, aquele 5 que está aqui à esquerda multiplicando, ele vai passar para a direita da igualdade, dividindo aí o 330. Então, vai dar 66. Tá? Está aqui a nossa segunda equação. Observa que também ela está em função de A1 e da razão. Então, eu vou pegar as duas equações e resolver o sistema formado por elas. Eu tenho menos A1 mais R igual a 0. E tenho aqui 2A1 mais 9R igual a 66. Como eu quero determinar a razão, eu vou multiplicar, então eu vou eliminar o A1. Vou multiplicar a primeira equação por 2, que aí eu fico com menos 2A1 na primeira, com mais 2A1. Na segunda eu elimino o A1, tá? Estou vendo aqui o sistema pela soma. Multiplicando a primeira equação por 2, vai ficar menos 2A1 mais 2R igual a 0. A segunda equação, 2A1 mais 9R igual a 66. Somando as duas equações, olha bem. Menos 2A1 com mais 2A1 cancelou o A1. 2R com 9R vai dar 11R, ó. 0 mais 66 dá 66. O 11 está multiplicando, passa dividindo. O 66, razão igual a 6. Tá? Resposta alternativa A de Amora. Bem, galera, então aqui, olha, né, nós trabalhamos aí com a fórmula do termo geral e trabalhamos também com a fórmula da soma, né, da PA. E finalizando com um sistema de equações. Show? Então, aqui eu estou terminando a nossa 10ª aula, tá?
aí da playlist. Qualquer dúvida em algum dos exercícios, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Não esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo, vamos ajudar no crescimento do canal do tio Carlinhos para eu também poder ajudá-los, beleza? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Falou? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!